Eu sou Verônica Pacheco, estou aqui no Mr. Tech e hoje vamos conversar com uma das maiores referências do país quanto ao assunto é posicionamento jurídico e marketing para advogados. Bruna Spairani. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Verônica. Fico muito feliz com estar aqui contigo hoje, né? Participar do teu podcast. E agradeço pela referência, mas acho que ainda tô caminhando para chegar nesse patamar realmente de referência nesse quesito de posicionamento jurídico. Com certeza. Tá no caminho, isso é o que vale. Isso. Esse Posicionamento que eu estou construindo. O processo também é gostoso, não é? Com certeza. Não é só estar lá e chegar lá. A felicidade mora no caminho, não na chegada, né? Exato. Nós estamos aqui no podcast É Vero e hoje eu quero saber todas as suas verdades. Meu Deus. Me conta um pouquinho como é que você veio entrar nesse mundo do posicionamento jurídico. Por quê, como, quando, para quem? Eu quero todas as respostas. Bom, eu empreendo há muito tempo e desde os 16 anos eu empreendo, então eu tenho uma longa trajetória com empreendedorismo e sempre quis e sempre me atraiu muito essa questão de visão do negócio, de visão estratégica e tudo mais. E eu trabalhava muito como consultora comercial. Então, eu dava consultoria comercial, ajudava outras empresas a venderem, estruturar processo de vendas e tudo mais. E aí, em 2021, surgiu a oportunidade de trabalhar especificamente de animação 3D para advogados, trabalhar com processo comercial dentro de uma empresa nesse sentido. E foi ali que eu comecei a entender o universo jurídico e comecei a me apaixonar pelo universo jurídico. Nunca foi algo premeditado. Na verdade, que para mim, o jurídico é realmente um presente. Caiu no colo. Caiu no meu colo e ele abriu as portas para mim de uma forma muito legal e me acolheu muito bem. Então, a partir daquele momento, daquele contato, eu comecei a criar relacionamento com aqueles clientes que vinham até a empresa de animação 3D e pude entender que tinha muitos advogados, excelentes advogados, por sinal, que não tinham muito posicionamento. Na verdade, não tinha posicionamento nenhum. E daí, sem posicionamento, não vende, não é conhecido. Se não é conhecido, e aí não gera renda. acaba não crescendo, acaba estagnando. E aí você olha um escritório gigantesco, muitos deles escritórios lindos, maravilhosos. Currículos, então, nem se fala. Só que era limitado. Não tinha como expandir. Não que não tinha, mas não estava em expansão, não estava em crescimento. Ou o crescimento muito lento, muito devagar, dada a proporção daquele advogado, e eu pensei, meu Deus, existe um oceano azul aqui, ninguém está trabalhando, ninguém está olhando para esse cara que precisa se posicionar no mercado. E como empreendedora, e já tinha tido experiências com marketing desde 2018, eu trabalho com marketing também, mas como empreendedora me fez virar uma chave assim, olhar para aquele mercado e pensar, existe uma oportunidade aqui. E eu acho que todo mundo que tem um negócio, que empreende de alguma forma, caça problema. Porque é resolvendo problema que a gente ganha dinheiro. E quando eu identifiquei aquela lacuna de advogados que tinham potencial gigantesco, trajetórias incríveis, experiência, então, que não dá para mensurar. E não tinha posicionamento, eu pensei, alguém precisa trabalhar isso. E aí eu comecei a trabalhar. E eu lembro que foi muito bem aceito, assim, quando eu fundei a minha empresa lá em 2022, foi muito bem aceito. Eu, de cara, fechei 10 contratos numa semana e aí a coisa virou de ponta cabeça, porque eu tava preparado para fechar 2 contratos, estruturar e tudo mais. E aí fechei 10. Todo mundo que eu ofereci quis contratar. E aí eu fiquei muito alegria, feliz. Que problema bom, hein? Era um problema excelente, mas ainda assim era um problema, Sim. Porque eu não tinha processo para atender aquela galera. Eu não tinha tudo o que eu precisava para dar conta, né? E aí foi quando eu realmente coloquei o pé na freio e falei, agora eu vou estruturar. E foram mais ou menos uns 4 meses de confusão e muita bagunça, assim, loucura mesmo, até as coisas se ajeitarem e a gente poder respirar. E aí a gente voltou, depois de 6 meses, voltou a fazer novamente captação e as coisas voltaram a crescer, só que numa proporção daí muito mais escalável do que o que a gente tinha naquele momento, né? E isso foi realmente virando
não é nem mais um trabalho, é um hobby, porque eu amo fazer isso, eu amo pegar a figura do advogado, estudar ali a persona dele, transformar aquele escritório numa marca, num negócio, fazer aquilo crescer, prosperar. Então, realmente, isso não tem preço que pague, né? Obviamente que o dinheiro é importante, mas realmente o dinheiro é consequência de tudo aquilo que a gente tá fazendo, né? Adorei. Muito obrigada pelo seu conteúdo. Agora eu queria que você me contasse o contrato. O advogado te contrata. Qual que é o primeiro passo? O primeiro Me passa passo... o dia a dia do teu escritório, o que você entrega de fato. O que a gente faz hoje? Vamos supor que você chegou e falou, olha, Bruna, preciso de ajuda, preciso estruturar meu escritório, preciso crescer, captar clientes, enfim, depende muito do teu objetivo. O primeiro passo quando o advogado chega pra gente é a gente fazer um diagnóstico completo da situação. Porque é o diagnóstico que vai mostrar quais são realmente os problemas. E ali a gente faz uma análise SWOT, né, que é muito comum, que a gente vai avaliar o que o advogado tem de força, o que ele tem de fraqueza, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, porque de fato isso vai dar clareza para tudo que a gente vai construir. Tendo o diagnóstico em mãos, a gente consegue trabalhar o posicionamento daí. E aí a gente cria um planejamento estratégico de execução. Então, a gente começa a determinar os objetivos de curto, médio e longo prazo e quais ações vão levar a cada objetivo. Obviamente que dentro dessas ações existem as redes sociais. E muita gente acha que, como eu tenho uma empresa de marketing jurídico, eu trabalho focado 100% nas redes sociais. A rede social, ela tem sim uma parcela grande, significativa, obviamente, mas ela não é o contexto geral, não é o 100%. Eu diria que a rede social é ali uns 40%, porque a gente estrutura toda a marca do escritório, a gente precisa pensar no tom de voz que esse advogado vai se comunicar, a gente precisa pensar não só nas redes sociais, mas no bate-papo que ele for ter em eventos, em palestras, em congressos, em comissões da OAB. Até a própria logo, até o dress code dele, tudo comunica, né? E aí, quando a gente vai fazendo esse planejamento estratégico, a gente vai pensando em todas as possibilidades. Então, por exemplo, às vezes o escritório tem uma cartela de clientes significativa já. E às vezes aquele advogado, ele não tá buscando cliente, ele tá buscando referência, ele tá buscando posicionamento, ele tá buscando ser reconhecido como ele realmente é e não só aquilo que parece ser. Aí contrata, né? uma assessoria de imprensa. Exatamente. E aí a gente entra nesse macro, que, de fato, o posicionamento estratégico, ele envolve vários fatores. Ele envolve a identidade visual, ele envolve a identidade nas mídias, ele envolve um bom site, ele envolve o relacionamento do cliente, do meu cliente com o cliente dele. Então, por exemplo, às vezes eu pego algum advogado que tem dificuldade de evoluir ali no WhatsApp com um cliente que chega. E aí a gente ajuda nessa consultoria. Por eu ter uma bagagem muito comercial, eu acabo ajudando o advogado a trabalhar esse lead que chega para ele, como que ele vai converter, qual que é o caminho que ele tem que seguir. Uhum. E assim, eu tenho clientes, inclusive, que eu atuo apenas na estratégia. O cliente tem a equipe dele de marketing e eu atuo só, né, na parte estratégica, porque o meu trabalho é além de um post. É Sim. além de simplesmente ir lá, fazer um post bonitinho, contar uma historinha ali. Não, meu trabalho é uma visão estratégica. É para aquele advogado que quer deixar de ser o funcionário da própria empresa e ser o empresário que faz o negócio prosperar. E aí a gente começa a pensar em visão de negócio. A gente deixa de pensar só na técnica jurídica. A técnica é importante, realmente, ela é muito importante. E sem ela, ninguém consegue estruturar e crescer de forma exponencial. Porém, ela é um dos pilares. O outro pilar é a forma como eu enxergo o meu escritório. Então, se eu enxergo o meu escritório como uma extensão de mim, no sentido de conhecimento, eu não vou conseguir visualizar isso como uma empresa, como um negócio. E quando eu passo a mudar a mentalidade e começo a entender que o escritório, ele passa a ser uma empresa e é além do meu conhecimento e que eu posso agregar valor dentro daquilo, eu começo a delegar mais, eu começo a ampliar a minha carteira de clientes, eu começo a expandir parcerias, eu começo a se tornar referência entre os meus parceiros que já me conhecem. Então, isso é uma proporção que, de fato, é muito maior do que... Hoje, o termo marketing digital acaba sendo meio banalizado. Uhum. E, de fato,
o marketing, ele é um conjunto de estratégia, que eu até brinco que às vezes as pessoas confundem mesmo que marketing e publicidade é a mesma coisa. Não é. Não é. Marketing é um conjunto de estratégia com um objetivo final. Então, qual que é o objetivo da minha empresa hoje? É pegar o advogado que não tem posicionamento, que tá naufragando ali dentro desse oceano e transformar ele em referência, fazer com que ele tenha visibilidade. Entendi. Mas vamos voltar naquela primeira pergunta. Vamos numa parte prática. Por exemplo, chegou um advogado hoje. Aí você percebe que, por exemplo, o dress code dele não está alinhado com o preço que ele cobra. Aí você dá umas dicas, você indica lá uma consultora de roupa, ou leva ele num shopping para arrumar ele. Ou o cara fala errado. Eu mesma já tive uma cliente de assessoria de imprensa que ela comia S, que ela falava o masculino com o feminino, sabe? Eu falei, cara, e ela tinha dinheiro. Eu falei, oi, toma vergonha na cara, vai procurar uma profissional para te ajudar, vai fazer uma aula de dicção, né? Vai resolver isso. E ela ficou assim, eu falei, se fosse uma pessoa lá, humilde, do interior, não era, tava longe disso. Exato. Então, assim, eu tive que mostrar para ela que ela tava num outro patamar, que ela não podia falar errado. Aí, outra coisa, você também coloca, sei lá, um número de networking. Você como advogado, você tem que fazer eventos ou participar de eventos. Qual que é o teu nicho? Meu nicho é tal. Então, você tem que ir, você rastreia eventos daquele nicho para ele poder participar. Diz, tem que chegar antes no cofre para você conhecer, tem que trazer pelo menos 5 cartões, entregar 5 cartões. Eu lembro, teve um cliente meu, desculpa estar falando um pouquinho, mas teve um cliente meu, foi logo que eu fui morar no Rio. Eu gosto de carregar o cliente no colo. Claro, a gente agora tem uma carteira maior, eu não consigo acompanhar todos. Hoje de manhã eu tinha 3 eventos no mesmo dia. E um numa mídia, e outro era uma... Eu falei, não dá. Não tem como escolher, eu gosto mais desse ou esse pagar um. Não, eu fui no que eu tinha marcado primeiro. Eu não vou... Eu já tinha organizado, eu já tinha dado minha palavra, eu não vou, né? Mas era um ortodontista. E era um evento de Miss Itália. E eu já estava no Rio. O evento ia ter 15 dias, não ia ter como eu voltar. O cliente não custava isso, né? Para ir no evento. Eu falei, não, calma, eu vou resolver. Aí eu liguei para jornalista que estava fazendo o evento. Falei, Vera, quantas pessoas, quem confirmou? Aí ela passou lá, eram umas 8 jornalistas que tinham confirmado. Aí eu liguei para cada um deles dizendo, você soube, né? Eu casei, agora tô morando aqui no Rio e tal. Eu não vou poder ir no evento, mas o Dr. Gerson, ele foi convidado para ser júri, etc. Na época não tinha e-mail, nada. Ele falou, vou mandar um e-mail para você com a foto dele e o currículo para você saber o que... Você pode dar uma atençãozinha especial no evento para mim? Aí eu falei pra ele, você bota o melhor terno que você tem, coloca cartão no bolso e distribui como se fosse folder, encontra a pessoa mais importante da festa e fica atrás, que eu quero que você apareça em todas as fotos. Aí tava na época, a Fernanda Richa também tinha sido convidada para ser, e ela era a pessoa mais importante. O que ele fez? Ele ficou do lado dela, ele apareceu em todas as fotos, sabe? Então, assim, eu dei todo um posicionamento. Todas as técnicas também, Exato. Falei, quero a maxilar doendo no final do dia, de tanto que você vai sorrir. Se você não chegar com o maxilar doendo em casa, é porque você não executou. Não fez direito. Né? E você, né, foi convidado para um evento desse, então a gente tem que ter o respaldo, né, ter o retorno desse evento. Mas é meu sonho. Eu falei, ótimo, é teu sonho. Mas um sonho também pode trazer dinheiro também, né? Não vamos só ficar no estou... Porque ele diz que a beleza, uma pessoa tá no sorriso, que era muito importante, necessário que uma pessoa do júri fosse ortodontista, né? Mas, nesse sentido, desculpa, eu fiz toda essa volta para perguntar para você que é isso que você faz quando você pega o advogado, você analisa ele 360 para você montar um posicionamento de acordo com o que ele quer passar, para que isso venha trazer resultado para ele financeiro, é isso? Ou não? É mais ou menos, mas não nessa profundidade que você mencionou. Por quê? Porque geralmente o meu cliente, por trabalhar com advocacia, e aí abrindo um adendo aqui, um parêntese, o meu cliente, ele não é o cara que acabou de sair da faculdade e se formou. Por enquanto, né? Por enquanto, mas geralmente
ele não tem tanta experiência e talvez ele tenha mais questões como essa que você mencionou. Geralmente, os advogados que me contratam são advogados que estão com 10, 20, 30 anos de carreira e estão perdendo o mercado para esse novato que acabou de chegar, não tem tanta experiência, não tem tanto tempo de carreira. Entendi. E tudo O bem. cara tá num platô e ele entende que ele tem um conhecimento, mas ele não tá tendo... O retorno necessário. E aí, o que acontece? O cara que acabou de sair da faculdade, que tá com a mente um pouco mais fresca e, de repente, tá com tempo mais livre, porque ele ainda não construiu uma carteira de cliente, ele tem mais tempo para estar nas redes sociais, para fazer mais network, para estar em mais eventos, porque ele realmente precisa Se mostrar. Ele precisa se mostrar. Só que essa visibilidade no mercado atual e no cenário que a gente convive em sociedade hoje é o que está trazendo o dinheiro. Por quê? Na medida que eu conheço você, que eu me aproximo de você e eu entendo o que você faz e você me passa confiança, eu não quero saber se fulano tem 10, 15 anos de experiência. Eu quero fazer com você. Sim. Então, isso faz com que os meus clientes, na maioria deles, sejam excelentes advogados e aí comecem a me buscar porque estão perdendo esse espaço. E aí, obviamente, a gente passa direcionamentos, mas essa questão visual, de vestimenta e de comunicação natural, não é um problema para esses meus clientes. Pelo menos eu nunca tive algo nesse sentido. Geralmente todos eles são muito elegantes, né? Sempre muito bem vestidos, né? Falam muito bem, até muito melhor do que eu, inclusive. E eu realmente trato mais de uma abordagem filtrativa ali, entendendo como que a gente pode expressar aquele conhecimento. Então, obviamente, eu participo de vários eventos, nos bastidores de alguns eventos, então eu sempre estou atenta para entender como que o meu cliente pode participar de tal evento. E aí é engraçado porque eu sempre, toda semana, eu tô aparecendo você com assessoria. Toda semana eu tô mandando coisas lá pro meu cliente. Ó, vai ter um evento em tal lugar. Vamos ver para você participar. Isso faz com que o cliente se mantenha no mercado. E às vezes ele fala, olha, essa semana esse evento não tem condição, vai ter júri. E tudo bem. Geralmente um advogado que tem uma carteira um pouco maior, ele não tem tanta disponibilidade. Mas a gente escolhe os eventos mais estratégicos que façam mais sentido para que ele realmente possa estar em evidência. Sim, que dê um ROI maior para ele, né? Exato. E aí a gente começa a falar de público ideal também. Porque, de repente, o cara tem uma carteira gigante de clientes, mas metade não é o público ideal. E aí ele não vem retorno financeiro. E aí a gente começa a trabalhar o público ideal. Então, o teu público ideal é o quê? É quem? É qual classe de pessoas, né? E aí, eu tenho, inclusive, um case que o advogado me procurou porque ele estava com dificuldade de fechar júris acima de 50 mil. Porque realmente tinham novatos que estavam fazendo um bom trabalho e eu acho que tem novato que trabalha muito melhor até que muitos advogados que têm longas experiências, porque não quer se atualizar. Mas, nesse caso específico, esse advogado era um advogado com bastante tempo de carreira, muitos júris, e ele queria trabalhar, mas ele não queria diminuir o valor do serviço dele, porque ele falou, eu não posso cobrar menos que isso, porque não tem como, não custa menos que isso. E eu falei, vamos trabalhar o posicionamento do público ideal, porque você está se comunicando com o público errado, então, se a pessoa não está valorizando, é porque ela não está reconhecendo o teu valor. E aí a gente começou, não é um trabalho do dia pra noite. Do dia pra noite, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que realmente precisa ser constante, precisa dessa constância e dessa coerência pra gente conseguir atingir. Mas aí, depois de mais ou menos um ano e meio, que a gente já estava trabalhando com isso e esse posicionamento, assim, nessa questão bem intencional, eu fui fazer uma reunião com ele e aí ele me deu o feedback de que ele estava fechando pouquíssimos clientes por mês, 1 ou 2 no máximo ali, mas em vez de 50 mil que ele estava tentando cobrar, ele estava conseguindo fazer juros de 300 a 400 mil. Trabalhava menos, ganhava mais. Muito menos e muito mais financeiro o retorno para ele, foi muito melhor. E aí eu falei, mas você tá feliz? Ele falou, se você me ajudar a fechar uns 10 desses no mês, eu tô ainda mais feliz, mas eu já tô bem tranquilo com essa situação. Então, o que o meu trabalho influencia? Na forma como as pessoas vão ver o potencial que aquele advogado já tem. Eu digo que eu não faço nada. Eu só trago para fora aquilo que o advogado já existe lá dentro, da porta do escritório dele. Muitas vezes o escritório é lindo, mas ninguém sabe. Muitas vezes ele tem mestrado, especialização, doutorado e ninguém sabe.
E isso não se vende. Você precisa estar em evidência para que as coisas aconteçam. E o meu papel como estrategista jurídica é buscar a melhor estratégia para que o cliente valorize. Sim. Porque existe um grande paralelo entre conhecimento de alguém que acabou de se formar e alguém que já é doutor naquela área. Só que muitas vezes, se a gente não falar no que a gente é bom, as pessoas não vão adivinhar. Você tá falando aí, tá me vendo várias histórias na cabeça. E eu já fui lá, até Nárnia e voltei, mas eu me lembrei agora de um case de advocacia. Quer dizer, não vamos fugir muito da regra, né? Eu fui lá para medicina bucal, agora vamos para advogado. Tive um cliente lá no Rio, Kiko, Carlos Silva. Ele era a segunda geração de uma empresa de advogados imobiliários. Tinha a imobiliária da família e o pai dele e ele eram advogados. Ele morava no Leblon, que é o bairro mais chique lá da cidade. Então, ele nasceu, cresceu. Então, todos os amigos dele eram do mesmo patamar. Ou seja, ele estava num degrau acima, né? A gente se conheceu no carnaval, aqui em Santa Catarina. E continuamos amigos e tal. E acabei indo morar lá no Rio. E ele ficou meu cliente. É engraçado, o Rio de Janeiro é enorme, mas a gente se encontrava nas esquinas. Tipo, era para ser mesmo, né? Aí ele me chamou para fazer assessoria de imprensa para a Primar, para a administradora da empresa. Papo vai, papo vem, a gente faz aqui, faz ali, acontece, etc. E o negócio é uma construção, né? Eu coloquei ele na capa de dois jornais Globo, da parte de imóveis, que é mensal, bimensal, esporádico, assim, quinzenal, não sei, não me lembro, faz tempo. Mas ele saiu na capa de 2 seguidos. Que legal. E daí ele veio me contar depois, numa nessas esbarradas nas esquinas do Rio, né? Verônica, ele falou assim, tem muito amigo meu que não sabia o que fazia. Isso é muito comum. Eu falei, Muito comum. Claro, porque ele era o Kiko. Então, quando você tá na praia bebendo cerveja, você não fala de negócio. Então, as pessoas não sabiam que ele era advogado, ou até sabiam. Mas não fazia ideia de que área, né? Qual que era a especialidade. Exato, que a família dele tinha uma imobiliária. Então, ele falou assim, meus amigos aqui do Leblon vão dizer, pô, eu tô querendo vender meu apartamento, vou dar para você, porque confia nele, conhece ele de infância. Então, ele precisou de uma assessoria de imprensa para ter um posicionamento, para as pessoas saberem o que ele fazia, para daí ele ganhar dinheiro de quem estava do lado, morando, Exato. ou amigo de infância. Isso é muito comum e eu acho, assim, que a maioria tem esse mesmo problema. E esse é um problema que eu já sofri. Hoje não tanto mais, porque a gente tem trabalhado muito bem meu posicionamento, mas em muitos eventos familiares, reuniões de família, as pessoas perguntavam, mas o que você faz? Mas como é que é o teu trabalho? Mas até agora eu não entendi o que você faz. Então, assim, às vezes é difícil, a gente precisa explicar, e explicar de novo, e explicar de novo, e explicar de novo. E mostrar com exemplo, e mostrar... Exatamente, porque às vezes é tão fácil e tão óbvio. Ah, mas é tão óbvio que eu faço. É óbvio pra mim. Mas pra outra pessoa não é óbvio. Mas sou eu. Tá, você é advogado, mas né? E aí? E o que isso significa? Significa que você atua em qualquer caso. E é muito comum eu pegar advogado que é doutor em alguma área, já é mestre, já fez pós-graduação dentro de alguma área. E aí a família quer passar, às vezes, um exemplo. Eu tenho um advogado que é criminalista, mestre em criminal, processo penal. E aí a família, às vezes, manda casos de direito trabalhista. E aí ele fala, eu acabei de receber um caso aqui de direito trabalhista. E eu falei, vamos ajustar esse posicionamento. As pessoas precisam entender que esse não é... Aliás, esse não é a tua especialidade. Se ela quiser passar pra você, é porque ela confia em você, que você vai encontrar um parceiro para atendê-la. Mas que não é você que vai atender ela nessa área. E assim, isso é muito comum. E por isso que eu acho que o marketing jurídico em si, ele tem que caminhar junto com a assessoria de imprensa. E eu sempre reforço isso para os meus clientes. Por quê? Porque eu vou trazer à tona. A assessoria vai estampar isso nos veículos de comunicação. Então, é como se eu fosse o folder e a assessoria a cola.
Então, Adorei. então é muito melhor até pra gente visualizar resultado, porque se o cliente quer fazer tudo no orgânico, isso leva muito mais tempo. Se a gente impulsiona, que eu acho que a assessoria ela é um turbo que você liga ali. É uma metralhadora, você começa a aparecer em vários veículos e as pessoas começam a entender quem você é. E de repente, você não causa um impacto inicial. Mas aí, eu posso falar por mim. Eu apareci já em alguns veículos de comunicação, mas não tive um retorno assim, nossa, todo mundo viu e comentou. Não. Mas quando eu fui em um evento, posteriormente a essa aparição, as pessoas, eu te conheço, eu já vi você, já não sei onde que eu vi teu nome, não sei onde que eu vi. Sabe aquela associação familiar? Que é isso que gera autoridade e conexão. Então, quando eu associo aquela pessoa, eu vi ela, mas eu, sei lá, não prestei muita atenção, mas eu vi. Num outro momento, numa segunda ou terceira impressão que eu tiver com aquela pessoa pessoalmente, ou até mesmo em algum veículo, eu vou pensar, nossa, mas eu já vi essa menina em outro lugar. Alguém já falou disso pra mim. E aí a pessoa começa a assimilar o assunto, a pessoa, e isso vai gerando credibilidade. É assim que funciona com os influencers. Sim. De tanto fazer a mesma coisa, eles batem tanto numa tecla, que as pessoas começam a reconhecer eles e querer saber mais. Viram celebridade. Exato. Então, assim, funciona. Porque a gente sabe que existem inúmeros casos, né? Teve até um caso de uma cliente minha, ela tinha uma funilaria. E ela queria fazer o cabelo. Só que dono de empresa tem que ir lá, bater ponto, fazer acontecer, etc. Ela não podia sair, 2 horas eu vou, né, me dar o luxo e vou fazer o cabelo. Ela queria depois das 18. E a menina do salão não atendia. Aí ela foi lá, insistiu, e ela tinha saído num programa feminino da Band. E ela, não. Daí ela olhou, ela falou assim, mas você não tava? Ela falou, tava. Daí ela, então pode. Porque daí ela entendeu que ela era uma celebridade, sabe? Uma hipocrisia. Mas ela conseguiu fazer o cabelo porque ela foi no programa de televisão e a moça... Isso é muito comum, entendeu? As portas realmente se abrem quando as pessoas... Eu vejo assim, infelizmente ou felizmente, as pessoas são muito interesseiras. E, na verdade, todas as nossas relações envolvem interesse, né? A gente tem interesses em comum em negócios. Se é bom pra você, é bom pra mim. A gente acaba fazendo um negócio lucrativo. Então, todo mundo tem algum tipo de relacionamento e na maioria deles é por interesse. Seja um positivo ou negativo, mas está envolvido interesse. E eu acredito muito que quando a gente começa a trabalhar essa questão de unir forças e interesses em comum, é óbvio que as pessoas vão começar a visualizar e olhar para aquilo e almejar aquilo. E eu acho que ninguém vê autoridade em alguém que ela não admira. Então, primeiro a gente constrói a admiração. E é isso que a gente faz com o posicionamento. Primeiro a gente constrói a admiração. A gente cria um conteúdo que reflita o conhecimento, que reflita a autoridade, o tempo de carreira, a estrutura que aquele advogado fornece. E aí, com o passar do tempo, aquela admiração vai se tornando autoridade. E aí eu começo a olhar para aquele advogado não mais só como uma admiração. Eu começo a ver ele como autoridade, como referência. Isso não é da noite pro dia. Sim. Isso leva anos. Só que eu, como Bruna, não como profissional, muito antes de empreender nessa área, eu sempre pensei comigo e sempre eu falei até com Deus que eu queria ser referência enquanto eu sou viva. Porque tem gente que vira referência depois que morre. Aí não adianta. É igual levar flor pro defunto. Eu também não concordo. Eu acho que tiver que me dar flor, tem que dar enquanto eu tô viva. Claro. Não lembra de mim. Nunca fez menção ao meu nome. Aí lá no velório vai chorar? Não, eu não quero ser referência depois que eu morrer. Eu quero ser referência hoje. Eu quero viver isso. Eu quero poder transmitir aquilo que eu sei, da forma que eu sei, para as pessoas e ajudar elas. Dentro do meu conhecimento. Da tua possibilidade. Exato. E aí a gente começa a sair do campo da admiração e passa a se tornar referência. Então, isso é um processo. Não é um processo rápido. Não existe milagre. Não dá pra chegar e falar, em 2 meses você vai ser referência. Não. Primeiro, porque depende de vários fatores. Não é só um. Não é só eu querer fazer com que você se torne referência. Você precisa colaborar comigo. Claro. É 50-50. É eu te ajudo e você fornece a informação. Essa é uma outra pergunta. De advogado do diabo aqui. Uma pergunta pitorista. Você encontra muita dificuldade no teu cliente em explicar isso para que a pessoa entenda que
não é um estalar de dedos e que não é só ele paga e você faz? Hoje não mais. Hoje as coisas mudaram porque, graças ao meu posicionamento, as pessoas já entendem o que eu faço. E eu sempre falo, em qualquer lugar que eu vou, qualquer encontro, eu falo, não existe milagre. Se você tá buscando milagre, você não precisa nem me contratar, porque eu não faço milagre. Sim, não é comigo. Não é comigo. É lá na Disney. Ou então você vai procurar algum guru que realmente vai te vender uma promessa de 1, 2 meses ali. E ok, não é comigo. O meu trabalho é de médio a longo prazo e não tem o que fazer. Eu não consigo mudar a sociedade em si. Ninguém vai te reconhecer como autoridade se te viu uma vez. Não interessa, a não ser que você seja o presidente da ONU e sei lá quem. E ainda assim a pessoa não vai lembrar de você no outro dia. Sim, é puxado. Por exemplo, eu como assessora de imprensa, a pessoa, por mais autoridade que ela tenha na área dela de atuação, ela não tem autoridade na mídia. Exato. Então, por isso que ela me procura. Aí a gente começa levando alguns veículos menores, até para eu enxergar ela falando, para poder fazer algum ponto de melhoria e tal, ou dizer, adorei, faça assim, vamos mais. Aí eu vejo, não, aquele veículo tem mais a cara dele e tal, sabe? Assim a gente vai moldando. O cliente, né? E daí o cliente já no primeiro mês, mas esse veículo é pequeno. Eu falei, isso eu sei. Você chega agora e quer sentar na janela? Ah, mas o meu... Pegou o bonde andando. Eu sou advogado, quero sair em veículos de direito, mas calma. O teu cliente também assiste outros canais que não são só o teu, né? Então, quanto mais pulverizado a gente tiver, melhor. E daí é puxado. Não, e as pessoas são muito imediatistas. A gente também eu sou uma pessoa muito ansiosa. E além de ser ansiosa, eu não sei se você entende temperamento, mas eu sou colérica. Então, pra mim é pra ontem, é pra semana passada, não é nem pra agora. E aí... Adorei. É das minhas. Eu acabo meio que querendo trazer, né, não querendo, mas sem querer, eu acabo trazendo essa importância de agilizar, porque... Não é rápido, mas também não é fácil, mas também não precisa ser difícil, né? Não é porque vai ser de médio prazo que a gente precisa fazer durar 5 anos, né? Tem que ser uma coisa trabalhada, consistente, mas não que leve uma vida inteira. Tem o seu tempo ali de maturação. Então, se a gente trabalhar de forma estratégica, eu calculo que em 1 ano e meio, 2 anos, a gente consegue ter um excelente resultado em termos de referência. E eu acho até um prazo curto. Exatamente. É que depende de vários fatores, né? Depende da interação que esse advogado vai ter, de como ele quer expor isso, porque tem informações que o advogado não pode expor, né? Existem vários advogados que eu trabalho que trabalham com casos de segredo de justiça, que se ele expor, ele tá ferrado. E assim, são casos que a gente poderia ter uma visibilidade de explodir. Mas não podemos. Temos que trabalhar com casos mais simplórios, que são mais comuns, que não tá no holofote da mídia. E aí a gente acaba tendo um caminho um pouco mais longo. Mas tem casos, por exemplo, de repercussão que a gente consegue explodir logo e aquele advogado está em todo lugar, entendeu? E aí, obviamente, que as pessoas passam a conhecer. Tem advogado que gosta de palestrar. E aí a palestra em si, ela traz uma notoriedade muito boa para o advogado. Uns que escrevem, tem livro. Exato, tem gente que faz livro. Eu tenho clientes maravilhosos que fazem livros espetaculares, assim, que... São literalmente obras de arte. Mas, em contrapartida, tem gente que já não prefere, não gosta, prefere o caminho mais longo. Não que tá errado, mas são propostas diferentes. E aí eu acho que a gente tem uma outra questão que eu acho que é importante a gente reforçar, que nem sempre viralizar ou ter muita visibilidade é sinônimo de sucesso. Sim. Por quê? Porque eu tenho muitos advogados que não têm nem 10 mil seguidores e fecham altos contratos no mês. E contratos altos, acima de 100, 150 mil. Porque são pessoas que se posicionaram. E assim, você não vai conseguir atender o mundo e abraçar o mundo. Então, você tem que focar no teu público-alvo. Lembra que a gente conversou? Então, talvez fechar 10, 15 clientes no mês seja muita coisa para alguém que não fecha nenhum. Talvez fechar 15 para quem tá fechando 50 é pouco. Sim. Tudo depende da perspectiva, da ótica, do cenário daquele advogado. Não dá para eu pegar um advogado que tá trabalhando sozinho hoje e colocar 10 contratos para ele na mesa. Ele também vai se sobrecarregar, ele não vai conseguir, ele não tem estrutura. Então tem que ser um crescimento gradual.
E a gente precisa parar de olhar para os números como se aquilo fosse, de fato, tudo o que importasse. Número é relevante, realmente. A gente acaba olhando para isso, principalmente quando a gente trabalha com rede social. Porém, ele não é o único indicativo de crescimento. Claro. Se eu estou tendo seguidor, estou tendo visualização, mas eu não estou fechando contrato, significa que o meu posicionamento ainda não atingiu o nível que eu gostaria. Por quê? Sim, faz uma dancinha, viraliza e isso te fez só um bobo da corte. E aí você vira piada nos bastidores, né? Exato. E não fez contrato, o dinheiro não entra. O que adiantou você ter o número lá em cima, no topo? Exato, nada, é só vaidade. Eu digo que número exagerado sem resultado é só maquiagem, né? Pode sim atrair notoriedade e posicionamento a longo prazo, mas se não tiver trazendo resultado para o teu escritório, se o teu escritório não está fechando nada através do teu posicionamento, não está valendo de nada. E uma outra coisa que eu achei importante esclarecer, aproveitando, é que posicionamento, muitas vezes, ele não traz o cliente de forma direta. Ah, apareceu na mídia, vai lá, alguém já entra lá em contato e beleza, fechei. Ah, vi você na TV ou vi você no Instagram e aqui. Não. Não pode, é vero. É. E muitas vezes, o que acontece? A pessoa visualiza uma vez, 2 vezes. E aí ela começa a se identificar. Uhum. E aí, quando ela precisa de um advogado, onde que ela vai buscar? Onde ela lembra. Onde ela lembra. Então, muitas vezes, ela não sabe onde ela viu. Sim. Aí ela vai no Google. E aí é importante ter o Google atualizado. Uhum. Aí a gente vai no Google, digita lá, advogado e tal, e o que você lembra. Porque geralmente você não lembra muita coisa, né? Uhum. Aí você lembra de alguma coisa, você digita no Google. E aí aonde que a pessoa vai? No site. E tem muito advogado que não valoriza site, você acredita? Eita. Acha que site não é relevante, que não traz resultado, que as pessoas só veem Instagram. E não, principalmente quando a gente tá falando de serviço, venda de serviço, prestação de serviço, precisa ter site. Porque as pessoas vão no Google buscar. Quando eu preciso de um serviço, eu vou no Google. Todo mundo acha que o site é uma ferramenta que tá morrendo e não tá. Não, até porque site é nosso. Uhum. O Instagram é alugado, Exato. a gente tá ali de favor. Se der algum BO, você vai... Quantas contas são banidas? Uhum. O site não, o site é teu. Se você quiser colocar tudo que você faz ali mais um pouco. Bruna, tô adorando o papo. Por mim, eu ficava aqui mais tempo com você. Mas eu quero que você passe o teu Instagram. Mas uma última pergunta. O advogado que nem sabe que ele precisa mudar o posicionamento dele, para mudar os resultados dele, aonde que ele enxerga isso? Dentro dele, ou na empresa dele, ou no profissionalismo dele, para que ele precise procurar você? Acho que o primeiro, se ele tá muito ocupado, mas ele não tá crescendo, é um excelente indicativo que ele precisa melhorar o posicionamento. Ocupado não é sinônimo de ser produtivo. Então, se ele tá tendo muita demanda, mas ele não tá crescendo, não tá saindo do lugar, o posicionamento é errado, porque provavelmente ele tá fechando com o público errado, ou ele tá fazendo num ticket muito menor do que aquilo que vale. E aí, isso é um outro problema, porque às vezes a pessoa, na ânsia de fechar clientes, ela acaba fechando clientes que estão totalmente fora do custo que ela tem. E isso a gente precisa precificar, isso a gente faz. Então, assim, isso é um indicativo. O segundo indicativo é quando o cliente começa a pedir muito desconto. Quando você valoriza o trabalho de alguém, você reconhece que aquela pessoa é referência, você tem vergonha e se sente constrangido em solicitar desconto para ela, né? Claro que existem maneiras de se fazer isso. E o desconto não é um problema em si. Mas desde que isso fique claro que o seu valor não está em negociação. Você está negociando o preço do teu serviço naquele momento. Mas porque você entendeu. Não porque ele não valorizou. E aí a gente precisa reforçar isso, porque se o advogado está tendo aquele tipo de cliente que não valoriza o trabalho dele, que sempre que ele coloca o preço sobre a mesa, o cliente desvaloriza, ai, não posso fazer isso, ai, porque não sei o quê. Já tive cliente que recebeu, e eu acho que isso é muito comum, pagamento em cavalo, em boi, em porco, em galinha. Então, assim, isso é muito comum as pessoas pagarem o advogado. Paga como forma. Pode, né? Mas paga. Mas paga. Melhor isso. Porque ele entendeu que ele precisa. E aí ele fala, eu preciso de você. E tem gente que faz mais barato, mas eu quero você. Já vi cliente vender casa, vender carro, fazer empréstimo pra fazer com aquele advogado ali. Por quê? Porque quando a gente tá falando de advocacia,
A gente tá falando de problemas pessoais de pessoas da vida real. Sim, da vida, né? É E se- liberdade, é saúde. Exato. E assim, se eu tenho um problema, e aí vamos falar do criminal específico, que é o que eu mais atuo na prática. Se eu tenho um problema e eu corro risco de ser presa, e eu confio que você vai resolver meu problema, não me interessa O preço que o você preço. cobra. Eu quero você. Porque o teu preço é o que vai custar a minha liberdade. Claro. E aí, o que adianta eu pagar mais barato pro sobrinho do meu tio, não sei quem mais, 10% do que você me cobrou. Mas o querido não vai resolver meu problema, você vai. E quanto que vai me custar? O erro de contratar um profissional É a errado tua liberdade. é a minha liberdade. Pode destruir a vida de famílias. Uhum. Pode, até porque o nosso sistema judiciário hoje, ele não é um sistema extremamente justo. Na verdade, existe muito mais injustiça do que justiça. E o advogado, ele faz esse papel de fazer o nosso direito ser cumprido. Uhum. Então, é importante que a gente escolha com qualidade. Mas, se os bons se calarem, os maus vão triunfar. E aí, a gente acaba deixando as pessoas sem cobertura de bons profissionais, né? Não se cale, Bruna. Instagram, por favor. Bruna.Spairani, todas as minhas redes sociais, na verdade, onde vocês quiserem me encontrar, é só digitar Bruna.Spairani, vocês vão me achar lá. Uma última fofoca. Agora para os advogados. Estamos aqui, sabe? Nem por nada eu apontaria quem. Fazendo o evento, que vai ser Magnífico. o dia, né, dos advogados, e vai ser o primeiro. Agora, para o comecinho do ano que vem, aguardem, que vocês vão ouvir falar muito o nome dela. A área jurídica Precisa ser valorizada e a gente vai trazer realmente algo diferente que já existe no mercado. A gente não pode dar muitos detalhes ainda, né? Mas é algo diferente, é algo que vai realmente revolucionar o mercado jurídico e trazer uma proposta que vai além de olhar para números, é olhar para aquilo que realmente valoriza a profissão, olhar para o profissional que está atuando, que está se dedicando, que está realmente dando a vida dele em prol daquela profissão. Então aguardem, porque ela vai voltar aqui no Evero. Exatamente. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua atenção. Curta aí o podcast. Passa para todos os advogados que você conhece, porque a Bruna é o cara. Beijo.